Boa tarde, pessoal. Vamos iniciando aqui o nosso direto do pregão, dando a situação atual do nosso mercado. Agora, quarta-feira, hoje quarta-feira, dia 11 de janeiro, 17h51, faltando poucos minutos aí para o encerramento do nosso pregão. O mercado segue aí o seu movimento ascendente, movimento de leve alta, Ibov nesse momento 0,38 de alta, um volume voltou a ficar um pouquinho menor no pregão de hoje em relação ao movimento que tivemos ontem. No pregão de ontem um volume acima da média, fazia algum tempo que não acontecia. Hoje um volume novamente retornando à média, aí na faixa de 4 bilhões, um pouco superior a 4 bilhões para os ativos do índice, né? Seguimos então confirmando o rompimento da resistência na faixa de 59.600 pontos, então o mercado vai dando continuidade ao seu movimento altista e agora podemos considerar então o rompimento da resistência confirmado, né? De preferência, o ideal seríamos ter um fechamento hoje acima de 60.112 pontos, porque isso confirmaria inclusive o rompimento da máxima do candle de ontem, que daria um pouquinho mais de liberdade para o nosso índice, para ele poder continuar o seu movimento ascendente. A partir do rompimento dessa resistência, a gente tem alvo, a gente passa a ter um alvo lá próximo dos 65 mil pontos, que a gente acredita que possa ser atingido ao longo das próximas semanas. Mercado, então, com esse rompimento, vai ganhando momentum aí para dar continuidade à sua trajetória altista. Seguimos aí com algumas posições, seguimos com a nossa posição de JBS, lembrando que estamos com apenas 50% dessa posição, ainda tentando carregar até o segundo alvo em 6,40. O ativo vem recuando, vem fazendo um recuo até a média novamente. Bradesco, hoje um movimento bem mais lateral, né, uma volatilidade maior, um fechamento a princípio próximo do 0 a 0. Então seguimos com a nossa posição aqui, nada a fazer nesse momento em Bradesco. Vivit, que é VIVT4, que na verdade é Telefônica Brasil. Ontem acionou nossa compra, o ativo acabou devolvendo quase todos os ganhos do pregão no final do dia. Um volume bastante elevado. E hoje um movimento bem mais lateral novamente, né? Então segue numa congestão aqui próximo do suporte. Seguimos com a nossa posição, nada a fazer nesse momento. CPFE, fomos estopados, nosso top automático em 25,26 foi atingido, o ativo chegou a marcar mínima em 25,20, então fomos estopados automaticamente na perda da mínima de ontem, estamos fora desse trade. E OGX, um pregão de forte alta, atingiu o nosso alvo em 14,20, estamos fora desse trade com um lucro bastante interessante. OGX aí que a gente vem carregando alguns dias, atingiu o nosso alvo, então saímos com um belíssimo lucro desse ativo. Conforme nós já havíamos antecipado ontem, também no direto pregão, acionou nossa compra em Porto Seguro, um belo acionamento. Se a gente for para o gráfico intraday, olhem só que beleza de formação, né, pessoal? O ativo fez uma abertura em alta, um pequeno gap na abertura, um recuo clássico e formou ainda um pivô de alta no gráfico intraday. Então aqui gerou, inclusive agora nesses últimos minutos aí do pregão, uma entrada para day trade, né? Uma entrada por um day trade estendido aqui na verdade. Porque esse day trade vai se estender provavelmente até amanhã em função do horário do acionamento. Então a gente executou nossa compra em 21,25, exatamente nesse recuo aqui que o ativo fez. A gente conseguiu efetuar nossa compra no preço esperado. Nosso top agora posicionado abaixo de 20,70 e o alvo em 22,10. O ativo já vai se aproximando então do nosso alvo nessa operação. E Rossi também gerou entrada. Rossi rompeu a máxima, o patamar de 9,05, acionou nossa compra em 9,06, o stop agora abaixo da mínima do candle de hoje, que é em 8,85, é o nosso stop para esse trade, e o alvo em 9,45, exatamente o alvo desse pivô que está sendo acionado
no pregão de hoje. E vale notar, pessoal, o aumento de volume. Tanto ontem, já foi um movimento forte de alta, e hoje no rompimento, então confirmando o volume elevado. Seria interessante que no fechamento o ativo ainda tenha mais um movimento de alta, de preferência fechando mais próximo da região de 9,15, de preferência até 9,20, dando mais consistência e mais força a esse rompimento de resistência. De qualquer maneira, já assinou nossa entrada, estamos posicionados nessa operação. E BOVA 11 está ali, na boquinha da garrafa, né, pessoal? BOVA tentando romper a máxima de ontem, não rompeu ainda, então fica ainda no nosso radar. Se romper dentro do leilão, a gente aciona a nossa compra no after. Caso contrário, segue a mesma estratégia para o pregão de amanhã. Rompimento de 59,30, aciona a posição comprada com alvo em 62,90. Por que essa operação em BOVA, pessoal? Para quem não conhece, BOVA 11 é uma iShare, tá? É um fundo, é uma cota de um fundo negociado em bolsa, e esse fundo ele é uma réplica do Ibovespa. Então esse é um fundo passivo, ele simplesmente replica a carteira do Ibovespa. Então é uma forma aí da gente fazer uma posição no índice, né? Como nós estamos apostando nesse rompimento, inclusive o índice já rompendo, a gente aposta na continuidade desse movimento. Uma forma de pegar esse movimento é fazendo uma posição em BOVA 11. Então por esse motivo a gente está optando aí por fazer essa entrada em BOVA 11, caso ela rompa a máxima em 59,30. Essa é uma alternativa. Por quê, pessoal? Para aqueles que não estão aí familiarizados com operações em índice futuro, é um mercado um pouco mais arriscado, é um mercado mais alavancado, né? Então muitos investidores optam por fazer uma entrada no mini índice, no índice futuro, para pegar esse movimento. Uma alternativa acaba sendo a BOVA 11, então a gente está optando aqui por fazer a entrada na BOVA 11, que é mais tranquila, né? Ela tem uma característica de uma ação, ela tem um desempenho, uma movimentação e uma negociação igual à ação, e não é uma operação alavancada, né? A gente está fazendo a compra com o nosso capital disponível, tentando se aproveitar desse rompimento da resistência do Ibovespa, tá certo? Então por hoje é isso, pessoal. Logo mais o nosso comentário de fechamento também. E amanhã o nosso chat de Swing Trade, a partir das 10h15 com o Momberger. A gente aguarda a presença de vocês lá. E vocês, nossos clientes, têm acesso também ao chat ao vivo, né, pessoal? É uma ferramenta que está à disposição de vocês, para que vocês acessem aí, discutam estratégias, quiserem comentários de alguns ativos. A sala de chat está aberta diariamente para a participação de vocês, tá certo? Então por hoje é isso e até mais.